A paz e graça do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar as palavras de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 21. Primeiro, vamos ler Apocalipse, capítulo 19, os versículos 11 a 13. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. A primeira metade do capítulo 19 é sobre a cerimônia de casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. A cerimônia de casamento do Cordeiro é o maior e mais importante evento de toda a Bíblia, pois em capítulo 19, o versículo 6, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Uma grande declaração está escrita. Não há nenhuma outra grande declaração como essa em toda a Bíblia, porque é uma declaração de que todos os planos de Deus finalmente chegaram ao fim. Então, vamos descobrir o que Deus havia planejado. Leamos os versículos 7 e 8 do capítulo 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Disse: Vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A intenção de Deus, a dispensação de Deus e a vontade de Deus que estão espalhadas por toda a Bíblia são deixadas claras na declaração escrita no versículo 6. Em Gênesis capítulo 2, o versículo 24, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Refere-se ao casamento entre Jesus Cristo e a igreja. A explicação da intenção de Deus em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é explicada no Novo Testamento em Efésios. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A cena onde este mistério de Deus foi cumprido é Apocalipse capítulo 19, do versículo 7 e 8. E de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21, fala sobre o julgamento. Este julgamento se refere ao tribunal de Cristo. Não deve ser confundido com o julgamento do grande trono branco. Em capítulo 19, versículo 11, o cavaleiro no cavalo branco é Jesus Cristo.
Biblicamente, existem apenas dois julgamentos que ocorrerão no futuro. É o tribunal de Cristo e o julgamento do trono branco. O tribunal de Cristo é o julgamento que será realizado após a segunda vinda de Jesus. E o julgamento do grande trono branco será realizado após o fim do reino milenar, que começa após a segunda vinda de Jesus. Ambos os julgamentos serão realizados no mesmo local, seria nos ares. O conteúdo após Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz vividamente o que acontecerá no tribunal de Cristo. Existem outras passagens no Evangelho de Mateus que Jesus mencionou com antecedência, que correspondem às passagens textuais. Vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Deve ser lembrado que Mateus capítulo 10, versículo 28 é a palavra de Jesus. E isso é o que ele disse aos 12 discípulos. É por isso que Jesus não havia falado com o propósito de amaldiçoar ou dividir. Devemos perceber que é uma palavra reveladora com um certo significado profundo. Tudo o conteúdo de Mateus capítulo 10 são palavras dirigidas aos 12 discípulos e aos israelitas, que já sabiam que o Messias viria. Os versículos que confirmam isso são Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Resumindo, esta é uma mensagem que todos os crentes devem ter em mente. O verbo temei, no versículo 28, está escrito no presente imperativo na escritura original em grego. O que Jesus pretendia dizer no presente imperativo é lembrá-lo de que você deve obedecer até que Jesus lhe diga para parar. Portanto, o que Jesus disse aos 12 apóstolos: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É uma ordem que devemos sempre ter em mente. No entanto, os cristãos não levam a sério o fato de que podem ser lançados no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. É o que Jesus disse. Jesus provavelmente não teve a intenção de questionar a salvação dos 12 apóstolos. Essas palavras têm o objetivo de incutir consciência. E quase todos os cristãos até agora aprenderam que o inferno é um lugar para incrédulos. Talvez os que ouvirem isso pensem que sou um herege ou um louco. Mas, para ser claro, esse ensino não é a verdade da Bíblia. O lugar espiritual para onde os incrédulos, aqueles que não conhecem Jesus, vão quando morrem é o Hades.
Para entender esta parte corretamente, devemos saber em que tipo de lugar o mar de vidro misturado com fogo está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. E também devemos conhecer os 3 lugares escritos em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 13. Isso é explicado em detalhes no vídeo, a diferença entre um mar de vidro misturado com fogo e um lago de fogo. A palavra corpo aparece 2 vezes no versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O corpo, nesta frase, se refere ao corpo feito de carne e sangue que os seres humanos têm para viver no mundo. Então, em outras palavras, é chamado de corpo da alma. E, por ser o corpo que contém a alma, também é chamado de corpo da alma. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, há uma descrição desse corpo. Vamos lê-lo juntos e dar uma olhada. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Como tal, a Bíblia define o corpo que os humanos usam enquanto vivem na Terra, como um corpo físico. Este corpo físico deve viver apenas por um período limitado, porque Deus ordenou assim. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Muitas pessoas investem sua devoção e tempo no gerenciamento deste corpo físico, que vive apenas por um tempo limitado. No entanto, o corpo que precisa ser administrado, gerenciado pelo investimento de tempo é o corpo do espírito. Porque quando você veste o corpo do espírito, você não vive por um tempo limitado, mas por um tempo eterno. O lugar onde você viverá nesse tempo eterno é determinado quando você estiver na carne. É Jesus quem vai determinar o lugar, porque ele é aquele que pode destruir o corpo e a alma ao jogá-los no inferno. Devemos fazer o que Jesus deseja enquanto estivermos na carne. Todos os crentes que conhecem Jesus serão arrebatados e o encontrarão quando ele voltar. Em outras palavras, o corpo, no momento do arrebatamento, será ressuscitado como um corpo espiritual. E então você encontrará Jesus. Naquela época, os crentes no corpo espiritual deveriam ter medo de Jesus, que pode mandá-los do tribunal de Cristo para o inferno. Esta cena do tribunal de Cristo está registrada em Apocalipse, capítulo 19, nos versículos 11 a 21. Você deve saber que este não é o julgamento do grande trono branco. De acordo com Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Em capítulo 19, nos versículos 11 a 19, 3 cenas vistas pelo apóstolo João são registradas. Uma cena do versículo 11.
outra cena do versículo 17. Última cena do versículo 19. A primeira cena está no versículo 11, onde um cavaleiro no cavalo branco aparece. O cavalo branco simboliza o imperador. Hoje em dia, reis e presidentes usam limusines para a procissão, mas nos dias de Jesus, apenas imperadores podiam montar cavalos brancos. No versículo 11, sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Na escritura original em grego, a palavra fiel é escrita como Πιστός. significa confiável, fiel, credível. E a palavra verdadeiro é escrita como, Αληθινός. que significa honesto, sincero. Desta forma, a única pessoa confiável, fiel, honesto, sincero é Jesus Cristo. Não pode ser outra pessoa. Peleja com justiça. Isso significa julgamento em justiça. No texto grego original é escrito como. Δικαιοσύνη. Esta palavra significa justiça, porque nele não há pecado. Ele pode nos julgar. Todos admitem que o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse, capítulo 19, o versículo 11, é Jesus Cristo. No entanto, no livro de Apocalipse, há outro cavaleiro no cavalo branco. Ele é aquele que aparece quando o primeiro selo é aberto em Apocalipse, capítulo 6, o versículo 2. Vamos ler versículo 2 e 3 do capítulo 6. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. Quase todo mundo interpreta o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo é o anticristo. A razão é que está determinando o momento em que o primeiro selo é aberto é o início da grande tribulação. E outra razão que afirma é que o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 19 está com muitas diademas, enquanto o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse, capítulo 6, o versículo 2, está com uma coroa. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, versículo 12, e vamos conferir. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Como já aprendemos acima, a maioria dos teólogos também concordam que o cavaleiro no cavalo branco em Apocalipse, capítulo 19, o versículo 11, é Jesus Cristo. Porém, se você ler a escritura original em grego, verá que o anticristo usa diadema. O versículo que explica isso é Apocalipse, capítulo 13, o versículo 1. Vamos conferir. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Sobre os chifres 10 diademas. Todos os teólogos concordam que a besta que sobe do mar, em capítulo 13, o versículo 1, é o anticristo. Em capítulo 13, o versículo 1, a escritura original em grego registra que a besta que sobe do mar não usa 10 coroas, mas
Diademas, 10 diademas. O anticristo que sobe do mar não usa os témpanos, que é a coroa em grego. Se você ler na escritura original em grego e verificar a distinção entre a diadema e a coroa, poderá ver claramente. Há algo que precisamos entender claramente aqui. A besta que sobe do mar, em Apocalipse, capítulo 13, o versículo 1, usa 10 diademas. E o cavaleiro no cavalo branco, em Apocalipse, capítulo 19, também usa muitos diademas. Por isso, pode ser confuso. No entanto, se entendermos a cena no capítulo 19, podemos ver por que o cavaleiro no cavalo branco, no versículo 12 de capítulo 19, usa muitos diademas. Apocalipse capítulo 19 não é uma cena da época da igreja primitiva ou da época da grande tribulação. O capítulo 19 descreve as circunstâncias da segunda vinda de Jesus. O versículo que explica com precisão que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus é capítulo 19, versículo 16. Vamos ler juntos. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. A pessoa que montado no cavalo branco, no versículo 11, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o versículo 16 explica sua identidade. Então, porque Jesus é o Rei que virá para julgar, ele está com muitas diademas. A passagem que explica que o cavaleiro no cavalo branco em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, não é o anticristo, é Apocalipse, capítulo 14, o versículo 14. Vamos ler e verificar, conferir juntos. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro. Nesse versículo, ele se refere a Jesus. Por quê? Está escrito como o filho do homem, ou seja, há uma coroa de ouro na cabeça de Jesus. Coroa em grego é Στέφανος. E o cavaleiro no cavalo branco em Apocalipse, capítulo 6, o versículo 2, também usa uma coroa. Na mão, uma foice aguda. Esta é a cena da colheita de Jesus Cristo. Como tal, todos podemos concordar que a pessoa em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, é Jesus. Há uma coroa de ouro na cabeça de Jesus. E o cavaleiro no cavalo branco em Apocalipse, capítulo 6, o versículo 2, também usa uma coroa. Eu vou lhe dizer novamente, no livro de Apocalipse, a besta que sobe do mar nunca usa a coroa, sempre usa a diadema. Desta forma, é absurdo interpretar o cavaleiro no cavalo branco que aparece quando o primeiro selo é aberto como o anticristo, porque a coroa e a diadema escrita em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 2, capítulo 13, no versículo 1, capítulo 14, no versículo 14 e no capítulo 19, no versículo 12, não são devidamente distinguidos, cometendo um erro. Além disso, por causa desse erro,
Outro erro é cometido ao interpretar que o primeiro selo será aberto no momento da grande tribulação. Esta parte é explicada em detalhes no vídeo Cavaleiro do Cavalo Branco confundido como Anticristo. Quem ele é? Podem assisti-lo, está publicado no canal do meu YouTube. Em capítulo 19, versículo 12, está escrito que o cavaleiro no cavalo branco usa diademas e seus olhos são como chamas de fogo. Essa aparência é idêntica à de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler esse versículo. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Esta cena mostra Jesus parado no meio de 7 igrejas, cujos olhos são como chamas de fogo. Ou seja, podemos ver que os olhos escritos em capítulo 19, versículo 12, são como chama e a aparência de capítulo 1, versículo 14 é a mesma. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Este versículo explica em detalhes quem é o cavaleiro do cavalo branco. A Bíblia constantemente fala sobre o tribunal de Cristo, mas na realidade, muitos crentes cristãos nunca ouviram nem aprenderam sobre esse tribunal. A maioria estão confundidas com o julgamento do grande trono branco. Esse tribunal de Cristo já foi apresentado no Evangelho de Mateus. A primeira menção do tribunal de Cristo no Novo Testamento está em Mateus capítulo 5, versículo 22. Vamos ler. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que ele chamar de louco será réu do fogo do inferno. Fogo do inferno. Quase todos os membros da igreja sabem que o inferno é um lugar para onde apenas os incrédulos vão. Porém, como você pode ver na leitura de Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus disse que se você tratar seus irmãos e irmãs em Cristo dessa maneira, você irá para o inferno. Ele tem dito isso desde o Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, está escrito claramente: sem motivo se encolerizar contra seu irmão. Não é que você estivesse irado ou encolerizado com as pessoas do mundo, mas que Jesus estava dizendo que se você tratar as pessoas que são irmãs na fé de Jesus de forma errada, você será julgado. Raca, neste versículo, significa estúpido. Qualquer um que tratar seu irmão como um estúpido será levado a um conselho, que era a mais alta instituição judicial em Israel naquela época. A mais alta instituição judicial na época de Jesus era o Sinédrio. No entanto, o órgão judicial supremo de todos os crentes é o Tribunal de Cristo. Em outras palavras, depois de ser julgado no Tribunal de Cristo, o destino dos crentes é decidido.
Os réus deste tribunal de Cristo são os santos. Os incrédulos nem podem comparecer no tribunal de Cristo. Os incrédulos vão para o Hades quando morrem, e depois que o reino milenar passar, eles serão julgados no julgamento do grande trono branco. Para entender esta parte, vocês precisam entender os lugares registrados em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 e capítulo 20, versículo 13. No tribunal de Cristo, todos os crentes que conhecem Jesus serão julgados. Os santos que foram rejeitados no tribunal de Cristo são aqueles que não prepararam azeite. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, diz que eles serão lançados no inferno e passarão 1000 anos e então sairão novamente para serem julgados no grande trono branco. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Está escrito que antes de Jesus retornar nos ares, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os vivos serão arrebatados e encontrarão o Senhor nos ares. Isso é o que acontece quando a sétima, que é a última trombeta, toca. As duas passagens que acabamos de ler não dizem que os incrédulos devem ser arrebatados. Somente quando é arrebatado nos ares podem ser julgados. No tribunal de Cristo é decidido se eles podem ou não entrar na festa de casamento. E os santos não qualificados são lançados no inferno. O julgamento em João capítulo 5, versículo 27 a 29, se refere ao tribunal de Cristo, não ao julgamento do grande trono branco. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os estão nos sepulcros ouvirão a voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Como tal, a história do tribunal de Cristo é contada aos cristãos em vários lugares nos 4 evangelhos, mas a maioria deles não sabe sobre o tribunal de Cristo e está vivendo sua vida de fé sem nem mesmo prestar atenção. Todos os crentes em Cristo serão ressuscitados. Existem 2 tipos de ressurreição. Um é a ressurreição da vida e o outro é a ressurreição da condenação. A maioria dos cristãos pensa erroneamente que a ressurreição da condenação é um juízo para os incrédulos. Pode ser um problema muito sério. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, descreve como os santos arrebatados ficarão quando forem julgados ao tribunal de Cristo. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual.
Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Não estaremos diante de Jesus na forma da carne que temos agora. Nós seremos transformados em um corpo espiritual e estaremos diante de Jesus. Romanos capítulo 14, versículo 10. Também fala do tribunal de Cristo. Vamos ler conferindo. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, explica mais especificamente sobre o tribunal de Cristo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos mencionado neste versículo se refere aos santos. Todos os santos certamente serão julgados no tribunal de Cristo. Sem esta aprovação, nenhum santo pode participar do reino milenar, que começará após a segunda vinda de Jesus, por meio do corpo. Além disso, o corpo referido neste versículo não significa o corpo de um santo individual, porque está escrito no singular na escritura original em grego. O corpo que estará no tribunal de Cristo significa o corpo de Jesus Cristo, a igreja. Você será julgado de acordo como se você desempenhou um bom ou mau papel no corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. Para se tornar um corpo, você deve preparar azeite. O cristão que não prepara azeite é visto como mau por Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, Jesus julga-os no tribunal de Cristo. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. E a mesma cena está registrada em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Jesus vai julgar o homem descrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, e capítulo 2, versículo 18, cujos olhos são como chama. É um cavaleiro no cavalo branco, que é o Filho do Homem. Ele é quem julgará os santos. Qualquer dúvida sobre o conteúdo do livro de Apocalipse pode ser encontrada no livro de Apocalipse. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, versículos 14 a 16. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos. Os santos são expressos como o exército do céu.
Porque os santos são aqueles que travam batalhas espirituais para lutar contra o diabo e suas forças. Os santos devem se tornar um exército. É por isso que os santos são representados como exércitos. Êxodos, capítulo 6, versículo 26, capítulo 12, verso 17, capítulo 12, verso 41, capítulo 12, verso 51, etc. Quando os israelitas foram conduzidos para fora do Egito no Êxodo, os israelitas foram expressos como o exército de Deus. Da mesma forma, a igreja que os santos estão formando se expressa como um exército para batalhar na guerra espiritual. Então, quem são os exércitos no céu, seguindo o cavaleiro no cavalo branco? Se este exército são os santos, nós precisamos saber quando eles ascenderão ao céu. Primeiro, está registrado em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 10, que a igreja em Filadélfia, os membros que pertencem espiritualmente à igreja em Filadélfia, estão isentos da tribulação de 7 anos, que uma hora no livro de Apocalipse. Está registrado em Apocalipse, capítulo 14, que eles serão selados em suas testas e não serão feridos na primeira metade da tribulação de 7 anos. E que na última metade da tribulação de 7 anos, eles subirão ao Monte Sião. Vamos ler. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. E houve uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Visto que se diz, eles estão no Monte Sião e cantam uma nova canção diante do trono. Pode-se dizer que o Monte Sião é o terceiro céu. É por isso que aqueles que seguem o cavaleiro no cavalo branco são incluídos no exército celestial. E aqueles que estão incluídos nesses exércitos também estão vindo com aqueles que pertencem espiritualmente às 2 testemunhas, a igreja em Éfeso e a igreja em Laodiceia. As igrejas de Éfeso e Laodiceia, que são as 2 testemunhas, são martirizadas imediatamente após o 3º ano e meio do início da grande tribulação de 7 anos. E após 3 dias normais, após 3 anos e meio,
ele ressuscitará. E quando ele ouve uma voz dizendo-lhe para subir aqui, ele sobe para o terceiro céu. Esta cena está registrada em Apocalipse, capítulo 11, nos versículos 11 e 12. Ou seja, as três igrejas, a igreja em Filadélfia e a igreja das duas testemunhas, que são a igreja em Éfeso e Laodiceia, descerão do céu juntas quando Jesus voltar. O versículo que explica essa parte corretamente é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler juntos. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, está registrado que ele trará os santos com ele no segundo advento. Com todos os seus santos, todos. Na frase é escrito como Πσίγμα. na escritura original em grego, com um substantivo no singular, sem um artigo. Ele enfatiza cada objeto individual do tipo a que se refere. Assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, todos em todos os santos deve ser traduzido individualmente ou para cada um ao invés do tudo. Quando o Senhor Jesus descer com cada um dos seus santos, é a tradução correta. Exemplo do uso da palavra Πσίγμα. São Mateus, capítulo 3, versículo 10, Lucas, capítulo 3, versículo 9 e João, capítulo 1, versículo 9. Os santos que pertencem às três igrejas espiritualmente são expressos como os exércitos no céu em Apocalipse, capítulo 19, versículo 14, que lemos agora. Ele as regerá com varas de ferro. A vara de ferro mencionada em capítulo 19, no versículo 15, é a vara usada por um rei para reinar. Esta vara de ferro também terá o vencedor, escrito nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Vamos ler primeiro Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com varas de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Jesus governa todas as nações e dará a autoridade para governar até mesmo aqueles que vencerem. De acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, o período de governo com vara de ferro é durante o reino do milênio. Já aprendemos que em Apocalipse, capítulo 19, há 3 cenas que o apóstolo João viu. A primeira cena é a cena no versículo 11, onde Jesus vem montado em um cavalo branco e cada um dos santos o segue.
Agora vem a segunda cena que o apóstolo João viu. Vamos ler Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e 18. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. No versículo 17, um anjo aparece. E o anjo falou a todos os pássaros que voavam no ar. Ele se chama de pássaro, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: precisamos descobrir mais sobre o lugar no meio do céu que está escrito neste versículo. Está escrito com a palavra especial na escritura original em grego. É a palavra Μεσουράνημα. composta de duas palavras. Μέσος. Significa no meio e Ορανός. significa céu. Portanto, a palavra Μεσουράνημα. significa no meio do céu. A Bíblia brasileira está traduzida corretamente. Vivemos nos céus. Os céus se refere ao céu visível e invisível. Existem pássaros que estão ativos nesses céus. Esses pássaros falam de anjos. Uma ceia foi dada aos anjos, que o anjo disse para comer a carne de todos os que estão escritos no versículo 18. A carne dos reis. Esses reis são os reis da terra. No livro de Apocalipse, a terra significa a igreja. Então, os reis significa os santos da igreja. Generais, comerciantes, tudo se referem àqueles que ocupam uma determinada cargos ou posição na igreja. Refere-se a todos aqueles que estão relacionados com Jesus e aqueles que creem em Jesus. E se refere aos santos, apostatas e depravados. Eles são transformados em corpos espirituais e são arrebatados nos ares, independentemente de os santos terem crido em Jesus fiel ou infielmente. Eles são transformados em corpo espiritual e comparecerão ao tribunal de Cristo. Conforme registrado no versículo 18, eles serão comidos pelos anjos nos ares. Nesse caso, a carne é a carne do Espírito. O conteúdo de capítulo 19, versículo 18 é que os anjos devoram os corpos espirituais dos santos, apostatas e degenerados, que estão corpos espirituais, não a pele, músculo e carne que temos atualmente. Esta cena também está registrada em Mateus capítulo 3, dos versículos 11 e 12. Vamos ler. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão
tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Existem dois tipos de batismo nesses dois versículos que lemos agora: o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo. Juntar trigo e colocá-lo no celeiro é o batismo do Espírito Santo. E queimar a palha no fogo do inferno é o batismo de fogo. Como tal, a Bíblia distingue entre o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo. O batismo de fogo do Espírito Santo não existe. Mateus capítulo 13, versículo 30, explica quem são os ceifeiros e como será realizada a colheita. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Em Mateus capítulo 13, Jesus explicou o reino dos céus pelas 7 parábolas. Ele fez o trigo e o joio crescerem no reino dos céus, juntos até a colheita. E ele disse que o diabo também está nos céus. O versículo que explica essa parte é 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A maioria dos membros da igreja sabe que o reino dos céus é um lugar para onde ir após a morte. No entanto, em nenhum lugar da Bíblia diz que o reino dos céus é um lugar para onde os santos vão depois de morrer. E quando chegar o tempo da colheita, os ceifeiros farão a colheita daqueles que farão a colheita no reino dos céus. Vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 38 e 39. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Os ceifeiros são os anjos, não são homens. Como tal, podemos ver que os pássaros voando no ar em Apocalipse capítulo 19, versículo 18, são anjos. Os pássaros que se movem entre o céu visível e o invisível podem fazê-lo. O apóstolo João descreveu os anjos de novo, porque os anjos voadores pareciam pássaros. A mesma cena é registrada em Apocalipse, capítulo 14, nos versículos 16 e 17. E aqueles que estavam assentados sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Esta é a cena de Jesus colhendo o grão. As passagens que explicam a situação após o tribunal de Cristo são o conteúdo de capítulo 19, versículo 19 a 21. E vi a besta e os
reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e, com ela, o falso profeta, que diante dela fizerá os sinais com que enganou os que receberão o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saia da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartarão das suas carnes. É uma cena onde o cavaleiro no cavalo branco e o exército da besta lutam. Naturalmente, o exército da besta é lançado no ardente lago de fogo e de enxofre, lago de fogo. O lago de fogo é onde o diabo entra. E a besta e o falso profeta entram antes do diabo. De acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, com uma diferença de tempo de 1000 anos. A besta e o falso profeta vão para o lago de fogo antes do diabo. E depois que o milênio passa, o diabo também é lançado no lago de fogo. Durante o milênio, o diabo estará no abismo. E quando o milênio acabar, ele aparecerá e trabalhará por um tempo, mas no final será pego novamente e lançado no lago de fogo, onde estará para todo o sempre. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A identidade dos reis e exércitos da terra, apresentada em Apocalipse capítulo 19, é explicada em Apocalipse capítulo 1, no versículo 5. Disse-se que a cabeça dos reis da terra é Jesus Cristo. Então, visto que o corpo de Jesus Cristo é a igreja, podemos ver que a terra se refere à igreja. Os reis da terra são santos. Portanto, esses santos devem manter sua fé até o fim. Mas se sua fé for corrompida, é revelado que a besta, os reis da terra e seus exércitos se reunirão para guerrear, como está escrito no versículo 19. Apocalipse, capítulo 14, versículo 19, também introduz a palavra sobre a terra. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande largar da ira de Deus. Na Bíblia, o povo de Israel e os judeus são geralmente comparados a uvas, figos e azeite de oliva. No livro de Apocalipse, azeite de oliva significa bons santos e vinho significa santos caídos. Vamos ler Apocalipse capítulo 18, versículo 20. Alegrate sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas,
porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ele disse que você deveria se alegrar em julgar a igreja da grande prostituta e da grande Babilônia dessa maneira. No capítulo 19, ele não está se referindo à Babilônia, a grande, mas aos reis da terra que seguem as bestas. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 21, está registrado que a grande Babilônia foi lançada ao mar, um mar de vidro misturado com fogo, que é inferno. Vamos ler juntos. E um forte anjo levantou uma pedra, como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Há uma cena em que a grande cidade da Babilônia é lançada no inferno e, no capítulo 19, é registrada como uma cena em que os reis da terra perseguem a besta e a carne é comida pelos pássaros. O tribunal de Cristo não é da conta de ninguém. É um evento importante que os crentes devem considerar. Porque se você é um crente, você será arrebatado no ar na segunda vinda de Jesus e estará no tribunal de Cristo. No tribunal é decidido se o destino de você é para as bodas do Cordeiro ou o inferno. Portanto, os crentes devem se preparar, lembrando-se de que necessariamente comparecerão ao tribunal de Cristo. Jesus disse isso em Mateus capítulo 10, no versículo 28, com o coração triste. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esta palavra é escrita no tempo presente, ou seja, os santos devem ouvir a voz de Jesus vividamente todos os dias e manter sua fé com admiração. Esta palavra não é palavra de maldição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oro para que os santos ouçam a voz do Senhor Jesus, nos alertando para evitar com antecedência. Deus vos abençoe em nome de Jesus de coração.